Olá, meu nome é Lucinele Martins, economista do Secov, e hoje comentarei nesse vídeo alguns destaques do Panorama do Mercado Imobiliário, edição de 2021. Iniciando pela locação de imóveis em Porto Alegre, lembrando que nossas pesquisas são por dados amostrais e somente na capital gaúcha. Então, nos últimos 12 meses, nós tivemos um estoque médio de 16.035 unidades para locação em Porto Alegre. Essas unidades são classificadas em residenciais, comerciais e outros tipos. Esse estoque, ele teve uma elevação de 14,86% em relação à média identificada no ano anterior, ou seja, em 2020. Se nós fizermos uma comparação de dezembro de 2021 com dezembro de 2020, nós temos um aumento de 12,06% na amostra total e na amostra residencial 14,20% e 12,11% nos comerciais. O preço médio do metro quadrado dos imóveis residenciais ofertados para locação em Porto Alegre apresentou um aumento nominal, ou seja, sem descontar a inflação do período, de 9,19% no ano de 2021. Na categoria comercial, as lojas tiveram um acréscimo nominal de 11,24% e as salas 13,14%. No mesmo período, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços dos Mercados, da Fundação Getúlio Vargas, variou 17,78% e o IPCA 10,06%. Os bairros mais caros para locação, isso dos imóveis residenciais em Porto Alegre, no mês de dezembro de 2021, foram Três Figueiras, Vila Jardim e Moinhos de Vento, seguidos por Bela Vista e Jardim do Salso. O preço médio do metro quadrado dos residenciais em toda a cidade ficou em R$ 23,16. Com relação à velocidade de locação, a velocidade de locação é calculada pelo número de imóveis alugados em relação aos imóveis ofertados mensalmente. Com isso, a gente consegue estimar o tempo médio para se alugar um imóvel na capital gaúcha. Então, analisando o gráfico, em 2019 nós tivemos uma diminuição no tempo médio para se alugar um imóvel, porque houve um aumento na quantidade alugada sem elevar substancialmente a quantidade de imóveis disponíveis. Em 2020, com a pandemia, o número de imóveis disponíveis se manteve praticamente estável, mas houve uma redução na quantidade alugada. Já em 2021, o número de alugados voltou a crescer, porém a quantidade de imóveis disponíveis cresceu em maior proporção, elevando, então, o tempo médio para se alugar um imóvel na capital. Com relação à inadimplência de aluguéis, então, nós consideramos inadimplência o não pagamento do aluguel a partir de um dia após o seu vencimento. Envolve imóveis residenciais e comerciais. O índice médio de inadimplência em 2021 foi de 2,51%. Esse foi cerca de 34% inferior ao identificado no ano de 2020, quando a inadimplência média havia sido de 3,81%. Então, talvez as negociações para não se aplicar o índice de reajuste na sua totalidade, no caso a maioria dos contratos pelo IGPM, tenha contribuído para esse maior pagamento em dia. Então, a gente sempre ressalta que a moradia, assim como a alimentação, é fundamental, é indispensável às famílias. Então, o aluguel acaba sendo uma das prioridades na hora da quitação das dívidas. Com relação aos contratos novos em Porto Alegre, imóveis alugados, em 2021, nós tivemos uma elevação substancial com relação a 2020. Nos residenciais, se alugou 33,77% mais do que 2020 e nos comerciais, 50,52%. Com relação a 2019, ou seja, antes da pandemia, também tivemos um aumento considerável nos imóveis residenciais, com 18,48%, e nos comerciais, 6,25%.
Apenas a modalidade JK, que ainda não conseguiu se recuperar, estando ainda com 23% de defasagem com relação a 2019. Quanto aos imóveis comerciais, a maior elevação se deu por conta das casas comerciais, que atingiram 89,7% em relação a 2020 e em relação a 2019, 3,8%. São apenas alguns destaques do panorama de 2021. A versão completa encontra-se em nosso site, na área restrita. Agradecemos a atenção e deixamos aqui o nosso contato para eventuais dúvidas. Obrigada.